Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, irmãos, estarmos juntos uma vez mais neste final do mês de agosto para o nosso encontro mensal de meditação na palavra, de interação através da ação do Espírito Santo daqui dos Estados Unidos, de onde eu estou, até o irmão e a irmã que estão aí sentados, prestando um culto mais que merecido, essencial para o nosso relacionamento com o Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos juntos agora ficar em pé, e você tem a sua cópia das Escrituras Sagradas em mãos. Vamos começar por onde sempre começamos, que é o bom lugar, o lugar do compromisso para com a palavra do Senhor. Pega a sua cópia das Escrituras Sagradas, coloca junto ao seu coração, coloca ao alcance de sua visão, e vamos fazer juntos o nosso compromisso. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela me diz que eu sou, tenho o que ela me diz que eu possuo, realizo o que ela me diz que eu posso. Hoje eu receberei a palavra de Deus. Ousadamente confesso, a minha mente está alerta, o meu coração receptivo. Jamais serei o mesmo. Estou a receber a incorruptível, a indestrutível, a eterna semente da palavra de Deus. Por isso, jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode tomar assento, meu irmão, minha irmã. Queridos, vamos hoje meditar em dois textos muito interessantes da palavra de Deus. São duas arguições que são feitas ao nosso Mestre Jesus, que nos ajudará a realmente entender a necessidade, a obrigatoriedade de trilharmos essa caminhada com o Senhor, de trilharmos essa caminhada juntos como igreja, tendo por base o amor. E nós queremos falar sobre os dois tipos de amor, ou as duas vertentes de amor, melhor dizendo, que devemos ter se efetivamente nos chamamos cristãos, filhos de Deus, e assim o somos, e então vamos viver na realidade de sermos efetivamente espelhos de um Deus que em todas as coisas demonstra que é amor. Deus é amor. Nós vamos primeiro a Mateus capítulo 22, versos de 34 a 40. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra a sua cópia das Escrituras Sagradas. Siga aí Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 22, versos de 34 a 40. E a palavra de Deus assim nos diz: os fariseus, quando souberam que ele, Jesus, fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, meus irmãos, o contexto é o seguinte: Jesus explana, utilizando-se de algo que Deus, o seu Pai, já falara àquele mesmo povo, e ele foi muito simples: amar a Deus, amar ao seu próximo. E ele deixa muito claro no final de sua fala sobre esse assunto, de que toda a lei e os profetas, todas as outras coisas concernentes à religião, todas as outras coisas concernentes à vida em relação às coisas da religião e ao próprio Deus, dependem desses dois mandamentos serem cumpridos. O que Jesus quis dizer é que amor a Deus e ao nosso próximo é o fundamento de toda a responsabilidade moral. Isso é impressionantemente forte e profundo, meu irmão. Por exemplo, o que Jesus estava a querer explicar é que se um homem ama a Deus de todo o seu coração e alma e mente e força, jamais vai tomar o nome de Deus em vão, desrespeitando o mandamento que assim prescreve. Ele jamais colocará qualquer coisa ou pessoa acima de Deus no mundo de sua afeição, e assim cumprirá o mandamento
que prescreve: não terás outros deuses diante de mim. Ele estará lembrando-se sempre de que há um dia separado para o culto ao Senhor, que é o dia do Senhor, no nosso caso, o domingo. Meu irmão, minha irmã, Jesus explana que amar a Deus é a razão pela qual os mandamentos podem ser cumpridos de uma maneira tão natural. Também ele diz: se você amar o seu próximo como a si mesmo, você não mentirá para ele, você não roubará aquilo que pertence a ele, você não o enganará nos negócios, você não violará o matrimônio dele, deitando-se com a sua mulher, deitando-se com o seu esposo. Você, amando ao seu próximo como a si mesmo, jamais fará qualquer coisa com a intenção de machucar, de ferir. Vejam como Jesus é absolutamente claro, límpido e ao mesmo tempo profundíssimo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E queridos, essas são coisas raras em nossa sociedade hoje em dia. Nós estamos vivendo dias em que estamos nos enclausurando cada vez mais, como se vivêssemos numa ilha remota e separando-nos emocionalmente uns dos outros e vivendo muitas vezes tão próximos aos outros. O mundo virtual tem sido uma verdadeira calamidade na reposição dos relacionamentos interpessoais por relacionamentos virtuais. E é impressionante que a nossa sociedade está sempre se ostracizando, se fechando. Os homens estão se afastando uns dos outros e os homens estão se tornando não apenas egoístas, mas egocêntricos e ególatras, adoradores do seu próprio eu. Nós pensamos muito nas nossas próprias vidas, nas nossas necessidades, no que é meu, no que eu preciso, no que eu quero, no que eu desejo, no que eu anseio. Portanto, nessa noite, queridos, nós queremos voltar ao fundamento, ao alicerce da boa vida cristã, e que consequentemente é o alicerce de uma boa igreja cristã, porque certamente a nossa igreja poderá melhorar nessa questão do amar a Deus coletivamente, a partir do amar a Deus individualmente, e amar ao próximo, amar ao irmão, à irmã. Nós precisamos amarmos mais. Se quaisquer coisas acontecerão em nossa igreja para melhoria de tudo aquilo que se chama Igreja Batista da Comunhão, é a partir do amor que devemos ter para com Deus e uns para com os outros. E nessa noite eu quero que consideremos juntos o que é que significa amar a Deus e amar ao próximo, porque toda a responsabilidade moral, como eu acentuei há pouco tempo atrás, depende dessas duas afeições, dessas duas vertentes do amor. Vamos examinar primeiro o amor a Deus, dentro do texto que nós já lemos. Porque, meu irmão, minha irmã, Deus não é simplesmente alguém a quem nós adoramos, e aqui nós o adoramos, e a quem servimos, e aqui o servimos, mas Ele é alguém a quem nós conhecemos. Nós temos um relacionamento com Ele. Cristianismo não é religião, nunca intentou ser, nunca foi, nem foi intenção do coração de Deus quando enviou seu Filho Jesus para fazer um patamar apenas de religação do homem com Ele, mas Ele queria um patamar de relacionamento, aquele relacionamento que Ele tinha com Adão, visitando-o todo dia, conversando com ele, que foi quebrado pelo pecado. É assim que quando Cristo entra em nossa vida, Ele nos justifica diante do Pai, Ele é propiciação do pagamento do preço por nossos pecados, e então Ele é o feitor da nossa reconciliação para com o Pai. Nós passamos a chamar Deus de Pai por causa da filiação adotiva em Cristo Jesus. Quando nós o recebemos como nosso Salvador, Ele se torna o nosso irmão maior, o nosso irmão redentor, o nosso parente que nos salvou. E meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, isso é um tesouro muito precioso. Nós temos um relacionamento com Deus. Ele tem compartilhado em seu Filho Cristo a sua própria vida conosco, e nós devemos amar a Ele como nós amamos a qualquer outro ser humano. Eu sei que é complicado, porque nós não o vemos,
porque as interlocuções que nós temos com Ele em oração não são usuais, não são como essas verbais, onde nós enxergamos, onde nós entendemos, onde nós apreciamos, onde nós avaliamos a carga emocional da fala, da troca de afetividade. Mas, meus queridos, Deus é pessoa, Ele é Espírito perfeitamente bom, que em santo amor criou, governa e sustenta todas as coisas, mas Ele é o nosso Pai, com Ele nós temos um relacionamento. Então, o amor a Deus, segundo este grande primeiro mandamento que Jesus explica ali de maneira tão clara, é um amor que deve ser dado ao Senhor de maneira apaixonada. É isso que significa quando Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. O teu coração fala de emoção. Há algumas vezes no meu relacionamento, eu tenho certeza que você também, no seu relacionamento, você se alegra com o Senhor, você gargalha com o Senhor, você ri com as coisas maravilhosas que você vê a mão do Senhor operando em seu favor. Mas há tempos, há estações, há momentos em que nós choramos diante de Deus, e nós sabemos que Ele entende a nossa tristeza, Ele entende a nossa aflição. E meus irmãos, há tempo para regozijar e há tempo para chorar, mas nós precisamos cuidar para que esse nosso relacionamento com Ele não se torne rotineiro. Obrigado, Senhor, pela refeição. Obrigado, Senhor, pelo dia. Dá-me uma noite em paz, guarda o meu sono. Obrigado, Senhor, pelo dia que está diante de mim, por esse café da manhã. E isso se torna rotineiro. Nós temos orações que passam a ser fórmulas. Nós temos um relacionamento tipo cadeia de fast food. Você entra, faz um pedido, quer receber e apaga e até logo. Não é assim. Amar apaixonadamente significa sermos cuidadosos para que a nossa relação com o Senhor não se torne uma rotina. E tudo aquilo que é rotina se torna desgastante e se torna um peso. Aí tem gente que vem para a igreja arrastando o peso da responsabilidade da religião, arrastando o peso da responsabilidade do estar ali, porque o seu seguro contra o inferno pode vencer se você não cumprir as suas obrigações. Não é assim. É por isso que Jesus diz: coloca a sua emoção. Deus ama quando Ele percebe que nós estamos jogando as nossas emoções, sejam elas efusivas ou apáticas, sejam elas tristonhas ou rejubilantes. Nós devemos amá-lo apaixonadamente, com todo o teu coração. O termo todo significa exclusividade. Nós temos afeições que pertencem somente ao Senhor. Por exemplo, eu tenho afeições, carinhos, que pertencem somente à minha esposa. Eu não as divido com nenhuma outra pessoa, com nenhuma outra mulher, com nenhum outro ser humano. Eu tenho afeições que pertencem somente às minhas filhas. A mesma questão é com relação ao Senhor. Amar ao Senhor com todo o nosso coração significa que a minha lealdade espiritual pertence a Ele, está direcionada a Ele. Ele tem a primazia espiritual, a exclusividade espiritual. Eu não tenho ídolos diante do Senhor. Não há absolutamente nada que possa ocupar o lugar de Deus, porque o Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, meu irmão, minha irmã, ou Ele não vai ocupar lugar nenhum. Ele não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Então ame-o apaixonadamente, ame-o com exclusividade, mas ame-o pessoalmente. É isto que Jesus quis dizer quando Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma. A tua alma é a tua identidade, é a tua alma que dá a expressão à sua personalidade, o nosso temperamento, os nossos gostos ou desgostos, os nossos medos, ansiedades, são expressões da nossa personalidade, são expressões da nossa alma. Por isso nós devemos amá-lo pessoalmente, com a nossa identidade em termos de pessoa. E toda a nossa pessoa, toda a nossa alma fala de intimidade, porque nós nos comunicamos também
em diferentes níveis. Eu não compartilho da minha personalidade ou da minha intimidade pessoal, da minha pessoalidade, da mesma maneira com um estranho do que eu compartilho com um amigo, com um irmão em Cristo. E meu irmão, eu sou muito mais intimamente pessoal, como expressão da minha pessoalidade, da minha personalidade, para com a minha família, em casa, na minha privacidade, do que sou quando estou aqui pregando, ou quando estou com qualquer outro irmão. Não é que a pessoa tenha duas caras, é que há níveis de intimidade com os quais nos relacionamos com as pessoas. E quando Deus diz que Ele quer ser amado com toda a nossa alma, Ele está nos dizendo com um nível mais íntimo e mais profundo de intimidade, não resguardando nada. Nós nos jogamos em fé, nós nos jogamos em amor, nós nos jogamos em relacionamento para com Deus, e nós não precisamos estar amedrontados de sermos nós mesmos quando nós estamos adorando, quando nós estamos orando, quando nós estamos nos comunicando com o nosso Deus. E não devemos também nos preocupar com o que os outros pensam quando nós estamos nos relacionando com o Senhor. É preciso que nós sejamos autênticos. Nós não podemos colocar uma máscara, nós não podemos colocar uma roupa e uma máscara para virmos à igreja no domingo. Lembra-se daquele hino que eu sempre me lembro, quando estou a falar disso, eu sempre me lembro daquele hino: domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado não é santo não. A gente não pode adotar uma máscara, uma fantasia, assumir uma falsa personalidade quando nós nos achegamos à presença de Deus. A gente pode enganar os outros, a gente pode enganar até as pessoas mais próximas, nós podemos até nos enganar, mas nós não enganamos a Deus nem um segundo, meu irmão, minha irmã. Deus quer transformar as nossas vidas. Por isso é que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Deus quer nos transformar, nos aperfeiçoando, mas Ele não pode absolutamente fazer isso até que honestamente nos apresentemos diante dele, sem máscaras, sem jogos, sem qualquer insinceridade no coração. Como é que Ele pode remover dos nossos corações um medo que nós não admitimos ter? Como é que Ele pode nos livrar de amarguras que nós negamos sentir? Até que nós nos acheguemos a Deus como nós estamos e sejamos sinceros com Ele, nós não vamos experimentar a diferença de termos sido transformados pela presença divina do Senhor nas visitações que Ele faz, desde os nossos encontros pessoais devocionais em nossa casa, em quaisquer lugares, ou até coletivamente quando Ele nos visita na nossa igreja, como está fazendo agora e falando. Então devemos amá-lo apaixonadamente, devemos amá-lo exclusivamente, devemos amá-lo pessoalmente, devemos amá-lo intimamente, mas acima de tudo, meu irmão, e além de tudo, devemos amá-lo de uma maneira expressiva. É o que Jesus está querendo dizer quando Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força. Nós devemos expressar isso. O amor deve encontrar um meio de se manifestar, de se expressar. O amor quer fazer acontecer alguma coisa. E o maior exemplo disso é o próprio amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, registrado no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João. Eu sei, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu sei que Deus me ama por causa do Monte Calvário. Foi lá quando Deus fez o supremo sacrifício de amor e entregou a sua própria vida para, em meu lugar, morrer substitutivamente, para que eu fosse perdoado, para que eu pudesse ser redimido. Eu gosto muito de um ditado que leio a Lures na internet e em alguns livros,
que diz assim: eu perguntei a Deus o quanto Ele me amava, e Ele, estendendo os seus braços, disse: esse é o tanto que eu te amo. E aí Ele morreu por mim. Jesus nos amou até a morte, e morte de cruz. É isso que o Monte Calvário expressa às escâncaras. O Monte Calvário nos mostra o quão longe Deus foi para provar o seu amor, para nos salvar a cada um de nós pecadores. E é por isso que ele merece ser amado com todas as nossas forças. E meu irmão, há uma outra vertente do amor a Deus: com toda a tua mente. Então nós devemos amá-lo inteligentemente. É essa petição de Deus para amá-lo inteligentemente, com toda a nossa mente, que nos faz evitar os extremos. É esse amor inteligente que nos permite estar equilibrados nas expressões do nosso amor, que nos permite balancear. As emoções são balanceadas pela verdade. As nossas experiências jamais devem ter prioridade sobre o que diz a palavra de Deus. Eu senti isso, eu experimentei aquilo, eu tive essa ou aquela experiência profunda com Deus. Olha, vai para a Bíblia, confirma se o que você sentiu, se o que você experienciou, se o que você experimentou, se o que você sentiu física e emocional é verdadeiramente oriundo de uma experiência genuína de visitação de Deus para você e de sinceridade, de balanceamento da tua experiência com a palavra do Senhor, para então a tua experiência ser ratificada. Há muita gente que vive de experiência, que vive esperando o próximo arrepio na espinha, que vive esperando cair, que vive esperando rodopiar, que nem o peão do Silvio Santos. Meu amado, minha amada, é brincadeira o que a gente tem visto aí. Todas as nossas experiências têm uma primazia sobre a palavra de Deus. É vergonhoso o que muitas vezes nós vemos por conta desses excessos. Devemos amar ao Senhor com inteligência, com toda a nossa mente. A nossa devoção deve ser sempre guiada pela palavra de Deus, as nossas experiências aferidas pela palavra do Altíssimo. E Jesus então nos lembra, em respondendo àquele doutor da lei, que nós devemos amar a Deus da mesma maneira como Deus nos amou. Da mesma maneira como Deus nos amou. Nós não podemos responder a um Deus que nos amou de todo o coração com um amor de meia boca, com um amor somente de palavras, com um amor sem compromisso. Nós temos que amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento. Eu acredito que o que Jesus nos deseja ensinar em tudo isso é que até que você ame a Deus como você deve, você jamais vai amar aos outros como você poderia. Até que você ame a Deus como você deve amá-lo, você não conseguirá, não poderá amar aos outros como você poderia. E meu irmão, nós temos tido uma nação que se seculariza a cada dia mais. A Europa, depois de muitos anos sendo o berço do cristianismo, se afastou, está impiedosamente sendo triturada pelo ateísmo, pelas religiões druídicas, pelas religiões de magia, por tudo aquilo que se levantou ao longo de toda a história contra Deus. Hoje domina a Europa. Os Estados Unidos, onde aqui eu moro, vejo essa secularização pelo consumerismo. As pessoas vivem para ter, para comprar, para adquirir, para realizar, para amealhar. É a sociedade do consumo irrefreado, do desperdício. E aí no Brasil nós estamos seguindo o mesmo ritmo, com egocentrismo, com egolatria, com falta de voluntarismo, com falta de se dar ao outro. E cada dia mais nós estamos nos tornando menos sensíveis ao outro. Há imagens na internet que mostram a insensibilidade
quando pessoas estão nas calçadas morrendo de fome ou atropeladas ou quaisquer coisas, aí nós vamos para a parábola, para aprendermos o que é amar aos outros, porque a insensibilidade faz com que nós passemos e aquilo já não nos sensibilize mais, aquilo já não nos toque mais. Aí nós vamos para a parábola, porque o princípio é esse. Se você me perguntar hoje, pastor, como é que eu devo amar aos outros? O princípio é: ame ao outro como você ama a você mesmo. É isso o que é manter a coisa simples. Amar ao seu próximo significa que você fará por ele a mesma coisa que você faz por você. Quando você tem uma necessidade, você tenta satisfazê-la. Quando você tem uma ferida, um machucado, você tenta curá-lo. Quando você tem uma responsabilidade, você tenta cumpri-la. Quando você tem um pedido em oração, você ora por você. Você pede orações aos outros. Nós não precisamos que ninguém nos ensine como sermos egoístas. Eu vou lhe dizer isso. Se hoje, agora, eu pudesse tirar uma fotografia de vocês e colocar no telão, no lugar da minha imagem, a quem você iria olhar primeiro? Quem você iria procurar primeiro? A gente não precisa ensinar egoísmo, mas a gente precisa ensinar amor. A gente precisa ensinar afeição real ao outro. O egoísmo vem naturalmente por conta da nossa queda pelo pecado, mas o amor, ele deve ser aprendido, deve ser praticado, e é muito importante que você seja senhor dessa sua capacidade de amar, para que o seu amor a si mesmo não se torne egoísmo, não se torne egolatria. Nós precisamos estar constantemente sendo lembrados de que nós devemos amar-nos a nós mesmos, e dessa mesma maneira devemos amar aos outros. Vamos para a parábola agora. Vamos de novo às Escrituras Sagradas, Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho agora, capítulo 10, versos de 25 a 37. Lucas 8, 10, de 25 a 37. Vamos juntos. E eis que se levantou certo doutor da lei, e para experimentar a Jesus, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, certo pastor religioso, e vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, um cantor, um membro do ministério do louvor, um ministro de música como o nosso querido Afonso aí, mas o viu e passou de largo da mesma maneira. Verso 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo-o encheu-se de compaixão. Verso 34, e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E então o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu o mesmo. Essa é uma das parábolas mais familiares, a parábola do bom samaritano. Não é preciso muita explicação, a coisa é tão clara. O seu próximo, para que você não dê desculpas, para que você não tente se justificar por não estar amando ao próximo como ama-se a si mesmo. O seu próximo é qualquer um ao seu alcance que esteja necessitado. A parábola começa dizendo: um certo homem. Um monte de coisas poderiam ter sido ditas e que seriam importantes de serem mencionadas. Nós não sabemos o nome, nós não sabemos a posição social, nós não sabemos qualquer coisa sobre essa pessoa. Ele poderia até ser um outro ladrão que foi pego por ladrões e foi espancado e deixado meio morto na beira da estrada. Mas a grande realidade é que essa pessoa
para Jesus, para exemplo do que Ele queria que nós entendêssemos sobre amar aos outros. Essa é uma pessoa que está em necessidade. A vida deixou numa condição em que ele necessitava de ajuda. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você se pega muitas vezes julgando quem é a pessoa antes de ajudá-la? Pela cor da pele, se tem tatuagem ou não, se se comporta dessa ou daquela maneira, se a pessoa está realmente necessitada de ajuda. Você muitas vezes se pega julgando antes de ajudar. Você só gosta de ajudar as pessoas que se parecem com você, seus irmãos na fé, aqueles que dizem que amam a Jesus como você. E meu irmão, será que você deixa que qualquer característica externa de uma pessoa a impeça de ajudar a essa pessoa numa hora de necessidade extrema? Será que há alguma razão estética externa que o impeça de amar alguém como você ama a si mesmo? Porque para amar ao próximo é requerida afeição. Você veja só que o sacerdote passou e ele demonstrou uma total insensibilidade. Ele não teve qualquer preocupação. O levita passou e olhou, e o que ele teve foi curiosidade pela cena. Mas o samaritano olhou com compaixão. Que palavra bonita. Eu disse a você que devemos amar ao Senhor apaixonadamente e ao próximo com compaixão, com a mesma paixão que temos pelo Senhor a quem servimos e por nós mesmos, devemos amá-lo. Deus nos ama com paixão, Deus nos ama compassionadamente, Deus nos ama dessa maneira. A diferença entre esses três homens é que um deles, quando enxergou um semelhante seu em necessidade, foi tocado no seu coração. E essa é uma das grandes lições desse texto. O nosso próximo é simplesmente um semelhante que está em necessidade, que está precisando de nossa ajuda. É preciso afeição, é preciso fazer isso com compaixão. Mas amar ao próximo também requer ação. Não é simplesmente, estou preocupado com a situação de fulano, ou cicrano, ou beltrana. Eu me comisero, eu tenho pena, o meu coração sangra, eu fico perturbado quando vejo essa situação com as crianças de rua, ou com os adultos, os idosos, não é somente você estar preocupado ou você se importar, você tem que se envolver. Quantas vezes eu tenho pedido, meu irmão, minha irmã, que você seja alguém em nossa igreja, que não apenas seja um crítico, ou um assistente, ou alguém que está presente. É preciso participar, é preciso se engajar, é preciso se envolver. É preciso que nós tenhamos uma ação que fale do amor de boca que nós dizemos ter. Nós devemos investir o nosso tempo e os nossos recursos em amar ao próximo, em amar ao nosso irmão, à nossa irmã, em amar aqueles que estão em necessidade ao nosso redor. E eu poderia falar aqui tantas outras coisas, mas, meus irmãos, haverá outras oportunidades. O meu apelo é que você possa perceber que é impossível chamar-se cristão se você não estiver disposto a assumir o risco de amar ao próximo como você ama a si mesmo, e assumir a postura de amar a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Você não pode amar a Deus até que você perceba e aceite plenamente a expressão do amor de Deus por você, que é Jesus Cristo. O que é que está faltando para você, meu amigo, minha amiga? Receber a Jesus como seu Salvador,
Porque Deus provou o seu amor para com você, para comigo, para conosco, quando Ele enviou seu Filho para morrer na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Porque Deus amou esse mundo, a você e a mim, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O que é que está faltando para você dar esse passo de fé? Acreditar na morte de Jesus no seu lugar, saber que você, sendo um pecador, não tem acesso a Deus, não pode chamá-lo de Pai, você é mera criatura, como eu um dia fui, mas agora eu sou filho pela misericórdia de Deus que me alcançou através de Jesus Cristo. Por que você não dá esse passo de fé hoje, recebendo a Jesus como seu Salvador pessoal? E aí sim, você pode chamar a Deus meu Pai. Esse é o meu convite em primeiro lugar. Você, meu irmão, minha irmã, que já fez essa decisão, você está hoje questionando, depois dessa mensagem, o seu próprio amor ao Senhor. Será que você está dando amor de meia boca? Me permita falar assim, amor pela metade, a um Deus que lhe amou inteiramente, apaixonadamente, de uma maneira tão grandiosa. Eu disse a você no início que toda a responsabilidade moral na pessoa de um ser humano depende desses dois amores, dessas duas vertentes do amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. E talvez nós não possamos esperar isso do mundo. Não é talvez não, é com certeza, porque é cada um por si e eles pensam Deus por todos. Mas é importante que você perceba que o mundo precisa que eu e você estejamos demonstrando como se ama a Deus e vivendo um verdadeiro, genuíno e sincero amor a eles, como nós nos amamos a nós mesmos. Vamos mostrar a Maceió, vamos mostrar aonde quer que nós sejamos inseridos na vida, o que é verdadeiramente o amor a Deus e o amor ao próximo. E eu tenho certeza que a nossa igreja marchará de vitória em vitória, trilhando o caminho do amor apaixonado, do amor comprometido, do amor que age, do amor que faz, do amor que realiza, do amor que honra com palavras e com atos. Meu amado, minha amada, vamos orar nesse instante e eu vou orar por você. Logo depois da oração, haverá uma canção e certamente alguém estará aí à frente. Os diáconos estarão aí à frente. Se você quer fazer a sua pública profissão de fé, recebendo a Jesus, a dádiva do amor de Deus, como seu Salvador pessoal hoje, faça-o agora. Meu irmão, minha irmã, se você tem que colocar a sua vida no prumo do amor sincero, do amor que faz, o amor comprometido, você quer rededicar a sua vida ao Senhor, faça agora. Por amor a Deus, faça agora. Vamos orar. Pai querido e amado, nessa hora eu te agradeço, porque nossos corações estão cheios, sobejando dessas lições maravilhosas do teu amor por nós, e ansiando, Senhor, por responder com amor da mesma latitude, da mesma maneira. Ó Deus, eu peço agora que o Senhor encoraje, ó Espírito Santo, aqueles que estão titubeantes, ainda medindo se vão ou não fazer essa decisão, tomar ou não essa decisão pública. Ajuda-os, dá-lhe forças para que eles se levantem logo após essa oração, em nome de Jesus, e possam entregar suas vidas e receberem a salvação e a reconciliação para com Deus através de Jesus Cristo. Eu peço por esses meus irmãos e irmãs que vão se levantar e virão à frente e colocarão suas vidas no teu altar, para que possam ser não apenas reservatórios do teu amor, mas adutoras do teu amor para esse mundo tão seco, tão sedento de amor. Ó Deus, ajuda-os a que não se envergonhem em qualquer situação em que estejam, em qualquer posição na igreja ou na sua caminhada, que eles possam renovar os seus votos e não nos esqueçamos, Senhor, do que o Senhor pede para que nós não deixemos o nosso primeiro amor, que é a Ti e as Tuas coisas, a igreja. Muito obrigado por tudo. Abençoa agora este povo que está diante do Senhor, respondendo ao Teu amor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você vai cantar essa canção e, como eu falei, muito tranquilamente você virá. Se você quer receber a Cristo, venha quando a canção começar.
nos primeiros acordes. Não espere o coro, não espere a segunda parte. Venha nos primeiros acordes e entregue a sua vida a Jesus. Você, meu irmão e minha irmã, que quer rededicar a sua vida ao Senhor, faça-o agora. Vamos construir uma comunhão, uma igreja batista da comunhão, que ama a Deus e ama ao próximo como ama a si mesma. Em nome de Jesus, e eu os verei na próxima ocasião. Vamos responder ao Senhor Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.